Organização financeira. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui hoje. Então, se você quiser aprender como organizar a sua vida financeira, fica comigo aí até o final desse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindos de volta aí ao canal François Renda Mais. Se você já é inscrito aí no canal, já considera aí deixar o seu like. Agora, se você está chegando aqui pela primeira vez, fica comigo aí até o final desse vídeo. Se no final do vídeo você entender que esse conteúdo agregou algum valor a você, considera também se inscrever e deixar o seu like. Bem, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre organização financeira. A gente está no começo do ano aí, primeira semana de 2024, um feliz ano novo para todos vocês aí que fazem parte do canal e você que está chegando aqui agora também. Mas para que realmente 2024 seja para nós um feliz ano novo, a gente precisa fazer algumas coisas. Talvez alguns de vocês já estão fazendo, já estão colocando em prática, né, a mudança de hábito para ter todos os anos um feliz ano novo. Mas você que ainda não entendeu, você que está chegando aqui pela primeira vez, você vai aprender hoje o que você precisa fazer para realmente ter um feliz 2024. Então vamos lá. Primeiramente, a gente está falando sobre organização financeira. A maior parte das pessoas, da população em geral, sempre estão com dívidas, sempre estão numa situação, vamos dizer assim, endividados. A maior parte delas. Então, o que a gente precisa fazer para a gente não fazer parte desse grande bolo, dessa grande fatia, que são de pessoas que estão sempre com dívida e sempre no vermelho, não conseguem poupar nenhum dinheiro, sempre o que ganham acabam gastando tudo e não sobrando nada. E é isso que você vai aprender aqui hoje. Primeira coisa que você precisa fazer agora em 2024. Começou o ano, a gente está lá passou as festas, fez aquele maior planejamento, todo mundo dando feliz ano novo, aquela coisa toda e tudo mais. Mas começou o ano, todo mundo voltou a trabalhar, a gente tem as nossas contas a pagar, a gente tem as nossas metas a alcançar. E é a partir desse momento, do início do ano agora, que você precisa fazer um levantamento dos seus gastos. Você precisa agora levantar tudo que você tem de dívida dentro desse ano aqui. O que é que você tem aí que está parcelado, que está acumulado? Como está a tua vida financeira nesse momento? Esse é o momento agora, início do ano, de nós fazermos essa análise, né? A gente sentar um pouco, parar um pouco lá, pegar o nosso caderno, se for o caso. Se você puder também baixar um aplicativo que você pode lançar lá seus gastos diários, né? Eu já tive um aplicativo desse, usei por bastante tempo. Hoje em dia, graças a Deus, não estou mais precisando, né? Eu estou conseguindo organizar a minha vida sem ele, né? Mas eu usei por algum tempo. Tudo que eu comprava, né, eu lançava lá. Então você já tem o seu salário X do mês e você começa a lançar lá o que você está gastando todos os dias e tudo mais. E o que acontece? Ao fazer aquilo, você vai lançando lá e automaticamente vai dando baixa naquele seu salário, né? O nome do aplicativo lá é Gastos Diários. Se você colocar lá na Play Store, lá no Google, na Play Store do seu Android, lá você vai encontrar também. E tem outros tipos lá, né? Mas eu usava esse, Gastos Diários. Eu achava bom porque eu colocava lá o meu salário mensal, tudo que eu comprava eu ia lá colocando lá, gastei com combustível, comprei tal coisa no mercado, você vai lançando lá e aquilo vai dando baixa no seu saldo de salário que você recebe todo mês. Aí você consegue ter uma métrica até onde você pode gastar, o que você não pode. Isso é uma maneira de fazer. Ou você também, se você não tiver como fazer no aplicativo, achar complicado, você pode anotar. Eu aconselho a você fazer isso. Começa agora em 2022. Você que já tem algumas dívidas, que tem coisas que não tem como se livrar, por exemplo, conta de energia, conta de água, conta de telefone, um aluguel que você tem que pagar e alguns outros gastos que não tem como, o gasto que você vai ter que comprar todo mês para usar na sua casa. Esses são gastos essenciais que não vai ter como a gente se livrar dele, mas você precisa ter tudo isso anotado para facilitar a sua vida. Você vai lá, anota lá, vou gastar conta de energia, por exemplo, vou gastar lá R$ 150, você anota, mês tal, né? Mês a mês você vai fazendo isso, 150. Aí você coloca lá um aluguel que você tem que pagar também, você vai colocar lá o valor. Uma conta de água, internet, que hoje praticamente acho que quase, vamos dizer aí, 95% das pessoas têm em casa, né? Usam, né? Dependem dela, agora vamos dizer até para viver. A internet virou uma coisa essencial para a gente fazer tudo, quase tudo que a gente precisa.
Então você precisa anotar tudo isso lá, todos os seus gastos, fazer todos os cálculos. Para que isso? Porque quando você anota os seus gastos essenciais, você já tem uma base de um valor que todo mês vai sair da sua conta, que você não tem como se livrar dele naquele momento. Todo mês você vai ter que pagar aquilo, você depende daquilo. Aí você vai colocar também, depois você pode colocar até o nome lá, se você quiser, né? Gastos essenciais, você escreve lá, gastos essenciais. Você coloca tudo isso que eu falei. Agora você vai colocar também lá gastos não essenciais. Por que não essenciais? Porque você consegue viver sem ele. Embora você use aquilo, né? Você desfrute daquilo, mas se você disser assim, não vou mais pagar isso, não vou mais usar, você vai conseguir viver sem ele. Então o que seria isso? Seria, por exemplo, um plano de streaming, né? Você pode ter aí Netflix, pode ter aí um Amazon, né, de Prime, você pode ter o Prime Video, né, e tantos outros aí, né, de streaming que você pode ter. E você vai anotando essas coisas lá também. Plano de celular, que às vezes a gente tem também, esse plano móvel também, anota lá também. E tantos outros gastos que a gente vai ter no decorrer do nosso mês, que não é essencial. Mas anota lá, principalmente os parcelados, né? Aqueles que são gastos que está lá parcelado, que todo mês você vai ter que pagar. Por exemplo, às vezes você paga um plano de saúde, às vezes você paga o seguro do carro e tantos outros gastos lá. E você vai anotando tudo isso lá. E aí, depois que você anota tudo isso lá, embora eu acredito que muitos de vocês já tenham esse gasto, mas talvez não tenham anotado, depois você anotar tudo isso lá num caderninho mesmo, eu até aconselho você fazer no caderninho, é bom a gente ir anotando lá, tal, vendo aquilo ali, e depois faz o cálculo lá e vê quanto deu aquele valor, daquela dívida. Os seus gastos essenciais, aquele que você não vai conseguir tirar dali de jeito nenhum, vê quanto deu aquele valor, soma lá com os outros gastos não essenciais, que está lá também, como eu comentei, e soma tudo aquilo e vê quanto dá. Aí você calcula lá. Vamos dizer lá que você recebe R$2.000. E depois de você fazer esse levantamento, você percebeu que com seus gastos essenciais, você tem lá, vamos colocar aí, R$700 de gastos essenciais. Se você tem R$700 de gastos essenciais, significa dizer que daquele 2.000, só ficou 1.300 para você. Aí vamos dizer que nos gastos não essenciais, você tenha lá mais R$700. Já foi quanto? R$1.400. E você ficou só com R$600. Daqueles R$600, existem muitas outras coisas que vai entrar como gasto na sua vida. Às vezes você pode sair o final de semana para se divertir, para curtir. Tem gente que sai todo final de semana. Então todos esses gastos vão entrar lá também. Você precisa anotar tudo isso. Você vai perceber que muitas vezes você está gastando mais do que o que você ganha. E o que é necessário a gente fazer para que nesse ano de 2024 a gente possa começar com o pé direito, a gente possa começar realmente a investir, porque infelizmente muitas pessoas, às vezes até alguns que eu converso, às vezes dizem assim, quando eu pagar minhas dívidas eu vou investir, mas passa ano, depois entra no outro ano e a pessoa nunca consegue quitar suas dívidas, porque ela está sempre comprando mais. Ela está sempre comprando. Então, no momento que aquela dívida está acabando lá, o cara comprou lá, dividiu em 5 vezes lá. Às vezes, quando ele pagou a segunda parcela, ele já comprou, já fez outra dívida. E mais 5 vezes de novo. Então, ele fica naquele círculo vicioso que nunca acaba. Está sempre na dívida. Então, fica procrastinando e dizendo, quando eu pagar minhas dívidas, eu começo a investir. Se a gente não parar de fazer dívida, elas nunca vão acabar. A gente vai passar ano, entrar ano e sempre com dívida e sempre vai dar a mesma desculpa. Quando eu pagar, eu começo a investir. Ou outra pior ainda, que eu escuto muito. É porque eu ganho pouco, mas quando eu aumentar o meu salário aí e tal, eu tô para ter uma promoção aí, eu vou começar a investir, vou começar a poupar mais dinheiro. Aí o que acontece? Alguns que eu já conheço, assim, é promovido às vezes no trabalho, tem um aumento de renda, mas o que acontece? O que você percebe na vida da pessoa? Em vez de você ver que a pessoa vai começar, agora eu vou começar a poupar dinheiro, eu vou começar a fazer meus investimentos, vou começar a pensar no futuro, né? Pensar no feliz 2024, que a gente sempre diz, né? Vamos dizer, considerando esse ano. Não, você percebe que a pessoa começou a mudar os seus hábitos, mas não para melhor. Você percebe que a pessoa já foi lá, trocou de carro, às vezes tinha um carro que estava quitado, estava pagando nada, estava bem, não era novo, mais do ano, mas você não estava com nenhum problema nele. Aí o que é que a pessoa vai? A pessoa vai lá, pega aquele carro lá, dá de entrada e pega um mais novo. E atrai uma dívida. Aí fica lá todos os meses tendo que pagar lá, vamos dizer, 48 parcelas de um certo valor, ou quem sabe 60.
e acaba estando mais uma vez com um carro, que ele já tinha um carro, só que ele agora está com o mais novo, que encheu os olhos dele, que ele achou lindo, maravilhoso, e ele achou que aquele era o carro que ele tinha que comprar e pronto. Mas entenda que no futuro, essa mesma pessoa, e muitas que têm esse mesmo pensamento, vai fazer a mesma coisa. Daqui a 1 ano, 2, se ele tiver um valor a mais no salário ou alguma coisa, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar aquele carro, que agora para ele não é mais aquele carro que ele achava bonitão, lindão. Ele vai pegar aquele carro, vai dar de entrada ou vai vender e vai financiar outro. Que ele agora achou que aquele é o da hora, é o mais bonitão, é o top, é o... Entende o que eu quero dizer? E vai lá e compra e contrai outra dívida mais uma vez. Então, cada vez mais que ele vai aumentando a sua renda, ele, em vez de começar a comprar ativo, ele começa a comprar só passivo, né? E qual seria a diferença, né, entre ativo e passivo? Quando você compra um passivo, é algo que tira dinheiro do seu bolso. Por exemplo, um carro é um passivo. A não ser que você compre um carro para trabalhar com taxista ou vai trabalhar de Uber lá. Aí o carro se torna um ativo. Mas quando você compra um carro para você usar, uso normal, tal, do seu dia a dia, aí o carro é um passivo, porque ele tira dinheiro de você. Com o seu carro que você comprou, muitas pessoas vão querer pagar o seguro do carro. Alguns, né, vão pagar seguro, outros vai ter que pagar o quê? Todos os meses, todo ano IPVA. Você vai ter que pagar com manutenção do carro, você vai ter que botar combustível no carro e tantas outras coisas que podem acontecer também e você vai ter gasto. Então o carro em si, na verdade, ele é um passivo, ele tira dinheiro do seu bolso. Se você compra ele lá por 50 mil, daqui a 1 ano, quando você quiser se desfazer, trocar em outro, quanto ele vai estar valendo? 35 mil, 30 mil? Vai estar nessa média aí, ou menos, quem sabe, do que vai acontecendo. Às vezes arranhou muito, machucou em algum lugar e tal, e vai perdendo valor. Então, na hora que você compra, que você paga aqueles 50 mil, você ainda parcela, ainda vai pagar bem mais do que isso. E depois de 1 ano, que o carro ainda está em perfeito estado, bom, dá para você ir para qualquer lugar, você decide trocar, você vai estar tendo um prejuízo muito alto. Comprou por 50, repassou por 30, financiou de novo outro e mais juros de novo. Então é isso que as pessoas que têm uma mentalidade, vamos dizer assim, uma mentalidade pobre, fazem da sua vida. Elas pensam que é simplesmente porque tem um saláriozinho a mais que aumentou, que tem que ir lá e sair comprando um monte de coisa. Outras pessoas às vezes têm uma TV em casa lá de 50 polegadas, uma TV boa, tá assistindo tudo normal, tá tranquilo. Mas eles decidem trocar porque ele viu outra lá que apareceu de última geração, que tem isso, tem aquilo e tal. Aí ele vai lá, pega uma TV que às vezes está com 1 ano de uso, boa, tranquilo, vai lá e compra outra e contrai uma dívida mais uma vez. Então toda vez que o tempo vai passando, em vez da sua vida financeira melhorar, ela só faz piorar, porque toda vez que você olha lá, você está cheio de dívida, e toda vez que chega o final do mês, você paga suas contas, e não sobra nada, porque você está sempre comprando, você está sempre querendo ter mais. E aquelas pessoas que têm uma mentalidade rica, não estou falando de pessoas ricas, mas a pessoa que tem a mentalidade rica e a pessoa que tem a mentalidade pobre. A pessoa que tem a mentalidade pobre, ela só pensa em comprar, ela só pensa no hoje. Ela quer pensar no agora. Aqueles que têm a mentalidade rica, ele pensa no hoje, mas ele não esquece do amanhã. Ele sabe que amanhã ele precisa juntar algum valor, algum patrimônio, para que lá no futuro, quando ele tiver mais velho ou coisa e tal, quando ele tiver mais dificuldade de trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, ele tem algum lugar que ele possa tirar dinheiro sem precisar trabalhar. Isso é a diferença daqueles que têm a mentalidade pobre e o que tem a mentalidade rica. Então, concluindo sobre esse assunto de 2024, de organização financeira, se você não fizer isso, a sua vida nunca vai mudar. Agora, se você está tranquilo com isso aí, se você não... para mim tanto faz, eu quero viver só hoje mesmo, o que vale é hoje, então pode sair desse vídeo aí, esquecer tudo que eu falei e continuar vivendo do jeito que você acha melhor. Mas se você entende que realmente você precisa mudar para que você possa ter um feliz 2024, para que você possa ter uma vida financeira mais estável, vamos dizer assim, começa a colocar em prática isso na tua vida. Isso que eu falei, de fazer o levantamento, é a primeira coisa que você vai fazer no começo desse ano. Vai lá, senta lá um tempinho, faz o levantamento de tudo que você tem de gasto fixo e dos gastos não essenciais. Vamos dizer assim, o essencial, que são os fixos, os não essenciais, as coisas que estão parceladas lá, e faça esse levantamento. E outra coisa importante também, que as pessoas às vezes não entendem e acabam vivendo, vamos dizer, uma vida difícil. Eu estou falando isso para vocês aqui porque eu já passei por isso. E eu fico tentando, de alguma forma, ensinar para vocês assim, como vocês
terem uma vida melhor, como vocês conseguirem poupar dinheiro, como vocês conseguirem estabilizar a vida, não faltar nada na sua casa, você conseguir ter uma vida tranquila, conseguir dar uns passeiozinhos de vez em quando, passear com a família e tudo mais, mas sem fazer isso vamos dizer assim, toda semana. Porque a gente tem que se colocar no nosso lugar. A gente não é, vamos dizer assim, milionário, a gente não é rico, a gente não tem dinheiro ainda o suficiente pingando na nossa conta, renda passiva, para a gente fazer tudo aquilo que a gente quer. A gente não tem. A gente que está aqui, vamos dizer, investindo hoje, aprendendo, muitos de vocês, a gente está na fase de acumular riqueza. Acumular para que no futuro a gente possa desfrutar daquilo que a gente acumulou. Então o que é que você precisa saber? Você precisa se perguntar. Isso é uma pergunta que você tem que fazer. O que eu posso ter hoje? O que você pode ter de fato? Não é o que você sonha, não é o que você quer. Os nossos sonhos, eles são válidos. A gente precisa sonhar e tem coisas boas, aquilo que a gente quer, ter um carro melhor, uma casa melhor, viajar. A gente precisa sonhar essas coisas. Só que sonhos têm prazo. E a gente precisa entender que a gente precisa traçar metas para que a gente alcance aquele sonho. Mas aquele sonho vai ter um prazo. Eu não posso ter um sonho e achar que amanhã eu já posso realizar ele. Não é assim que funciona. A gente tem sonhos, mas a gente precisa ter paciência e dando os passos aos pouquinhos, galgando lá para poder chegar e realizar aquele sonho. Mas muitas pessoas às vezes querem antecipar o sonho. E quando a gente quer antecipar, a gente vai pagar um alto preço por isso. Então o que é que eu posso ter hoje? Por exemplo, eu posso ter hoje, essa é uma pergunta que você precisa fazer para você. Eu posso ter hoje um carro novo, 0 km, de 50 mil reais, estou dando só um exemplo, né? Pode ser 50, pode ser 100, eu posso ter isso hoje, eu posso chegar lá e comprar ele? Ou eu preciso ficar com esse meu que eu estou aqui de 20 mil reais, mas que ainda está me levando para todos os lugares que eu preciso, sem problema nenhum, e eu não tenho nada a pagar nele? Então, é perguntas que a gente precisa fazer para nós mesmos. Eu posso ter esse carro hoje? O que vai me acarretar? Será que se eu comprar vai desequilibrar a minha vida financeira? Se você não fizer essas contas, se você não se perguntar isso, você simplesmente vai chegar lá e comprar. Então tem coisas que hoje eu não posso ter. Eu tenho vontade, eu tenho sonho, mas eu não posso ter hoje. Não é o momento ainda. Então eu preciso saber esperar. Se eu quiser antecipar isso, eu vou ter que pagar um alto preço por isso. E isso vai me trazer prejuízo no futuro. E para vocês também da mesma maneira. Então se eu tenho sonhos, se você tem sonhos e projetos, e a gente quer antecipar esses sonhos, a gente vai ter que pagar, vamos dizer assim, para ficar na linguagem mais de investimento, a gente vai ter que pagar juros por isso. A gente vai ter que pagar a mais para poder realizar aquele sonho antecipadamente. Mas se você programou e você deixar aquele sonho chegar na sua vida e ser realizado no tempo certo, você não vai ter custo nenhum. Então é isso que eu quero que você entenda. Tem muitas coisas que a gente não pode ter. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui e você vê se é o seu caso. Por exemplo, seguro de automóvel. Hoje eu ainda não posso pagar. Eu tinha até uns 3 anos atrás aí, 4 anos especificamente. Eu tinha. Há quase 4 anos atrás eu tive que cancelar. Por quê? Eu não podia pagar. Era necessário? Eu sei que era. Eu sei que eu precisava ter, é bom. Porque se acontece alguma eventualidade, você tem lá o seguro para cobrir. Mas às vezes a gente faz o que eu comentei com você. Pega lá a caneta e o lápis lá e faz todas as contas. E você percebe que tem coisas que naquele momento você não pode ter. Não dá para ter. Porque se você tiver aquilo, você vai viver a sua vida atolada em dívida. Então tem coisas que a gente precisa cortar. Plano de saúde. Eu sei que o SUS não é lá essas coisas, eu sei que não é, a gente às vezes vai, eu já passei por muitas situações, vamos dizer assim, boas também no SUS, né, que consegui atendimento rápido, tudo foi resolvido, mas também já passei por momentos difíceis no SUS, mas complexo mesmo. Eu lembro de uma vez de ter ficado lá, numa maca lá, ia ter que fazer uma cirurgia e tudo mais, e o único lugar que tinha para eu ficar sentado lá, naquela maca lá, era na frente da porta de um banheiro, mas estava lotado de gente no corredor. E eu fiquei lá sentado, lá ainda cheguei, dormi lá também, que eu cheguei lá na segunda-feira, eu vim fazer a cirurgia, se eu não me engano, na quarta-feira. Então você percebe que eu tive que ficar lá aquele período, mas são coisas que acontecem. Mas eu não podia pagar um plano de saúde. Isso eu tinha na minha mente, eu não podia. Então tem coisas que às vezes a gente não pode ter e a gente precisa, às vezes até dizer pra gente mesmo, eu não posso ter. E às vezes entregar, como eu já fiz muito isso, né? Eu como sou uma pessoa cristã, eu coloco nas mãos de Deus lá. E eu digo para Deus assim, eu não tenho como pagar isso, não posso fazer isso. Então, eu coloco a minha vida aí nas tuas mãos,
para que ele me ajude, para que ele me proteja, porque tem coisa que eu não posso fazer. E tudo aquilo que eu sei que não dá para mim fazer, eu confio nas mãos de Deus. E eu sei que eu estou confiando na melhor pessoa que eu poderia confiar. Então são essas coisas que muitas vezes a gente quer ter, mas não é o momento, não dá para ter. E a gente não sabe administrar, a gente não sabe esperar, e a gente quer de todo jeito. E isso vai acarretar o quê? Dívidas e mais dívidas. E cada vez mais a gente vai ficando no vermelho. Outra coisa também que as pessoas precisam fazer em 2024 agora, para ter uma vida melhor, para mudar de vida mesmo, se você está na, vamos dizer assim, na pindaíba, na pior, não conseguiu investir nem guardar nada esse ano de 2023, é conhecimento. As pessoas querem, muitas vezes, ter ganho rápido. Às vezes você conversa com algumas pessoas, aí você comenta como funciona o investimento, né? Dá uma média e vamos colocar aí. Se você estudar bem, você consegue 1% também. Mas quanto é 1%? Como é que dá? Aí eu faço um cálculo assim rápido. Se você investir R$1.000, por exemplo, depois de um mês vai lhe render R$10. Mas só isso, R$10? R$10 no mês, não sei o que e tal. E começa, né? Porque as pessoas querem, por exemplo, assim, aplicar lá, vamos dizer, R$1.000, e daqui a um mês olhar lá, opa, 1.500. Aí aplicar mais de novo, pensar que não, eu já estou com 2.000. Não é assim que funciona. Só que as pessoas querem facilidades. As pessoas não querem estudar, as pessoas querem ganhar dinheiro sem estudar sobre investimento. As pessoas querem muitas vezes arriscar sorte, né? Como muitas pessoas às vezes jogam em joguinho aí, né? Como tem aquele do, acho que é do Tigrinho aí, que a turma comenta muito, né? A pessoa pega seu dinheiro lá e vai tentar a sorte para ver se ganha algum dinheiro, às vezes até para pagar uma dívida, e não entende que não é exatamente apostar na sorte. É você ir fazendo as coisas paulatinamente, todos os meses você pega parte daquele valor e vai investir. Depois que você faz toda aquela análise de tudo que você deve, de todos os seus gastos, você começa a encontrar lá muitas coisas não essenciais, coisas que você pode viver sem ela e coisas que estão lá e você não precisa ter. Tem muitas pessoas às vezes falando sobre canal de, vamos dizer, streaming mesmo, né? Tem muita gente que paga às vezes Netflix, paga Prime Video, aí paga aquele outro lá do Disney Plus, acho que é esse mesmo. E às vezes até outro, às vezes tem 3, 4 canais de streaming, mais baratinho, é R$20 por mês. Quando você soma tudo, aí vamos dizer, se cada um é 20, deu 80. Mas aí eu pergunto, será que a pessoa consegue assistir, usufruir daqueles 3, 4 canais de, vamos dizer, de streaming que ele comprou lá? Não. Ele usa um e o outro fica lá abandonado. Às vezes usa no máximo 2, e olha lá quando usa, que geralmente usa um, os outros ficam abandonados, mas todo mês você está pagando lá, jogando o seu dinheiro fora. Então são essas pequenas coisas, às vezes, que quando a gente junta tudo, aí dá um tanto dessa altura. Então se a gente começar a se organizar financeiramente, se a gente começar a analisar que tem muitas coisas que a gente não pode ter nesse momento, no futuro você vai conseguir, se você poupar o seu dinheiro, se você investir todos os meses. Depois de você fazer essa análise, primeira coisa, paga as tuas dívidas aí que você está devendo, vai quitando, para de comprar por um momento e vai só pagando. E não esquece também, depois que você fizer isso, se você está com muita dívida mesmo, o negócio está feio mesmo, paga as tuas dívidas primeiro, fica livre dela, paga lá tudo, mas não compra mais nada. No momento que você está pagando, você não está comprando nada. Aí você paga as suas dívidas, faz toda essa análise e você começa todo mês a poupar pelo menos 10% daquilo que você ganha. Isso é um conceito que eu sempre comento aqui, eu também li naquele livro do Homem Mais Rico da Babilônia, né? Se você poupar 10% de tudo aquilo que você ganha e juntar, investir para você, é como ele comenta lá no livro, né? A gente paga a todo mundo, a gente recebe o nosso salário e paga isso, paga aquilo, paga a todo mundo. A gente só não paga para a gente mesmo, porque você trabalha, né? Você tem direito de receber, só que se você parar para pensar, às vezes você não está recebendo nada, porque você paga as suas dívidas e no próximo mês você continua de novo e no próximo de novo. Aí a gente entra na máxima do outro livro lá do Pai Rico, Pai Pobre, que é de Robert Kiyosaki, que é a corrida do jato. Você trabalha 30 dias e aqueles 30 dias do seu salário vai embora no final do mês. Aí você trabalha de novo mais 30 dias, aquele dinheiro vai embora de novo no final do mês. E você está sempre nesse círculo. Então é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa pegar aqueles 10% lá, investir todos os meses, quitar as nossas dívidas, pegar um caderninho lá, faz anotação. Não quer fazer no aplicativo, anota tudo lá, vê quanto você tem de gasto. E analisa a tua vida hoje e vê exatamente o que você pode ter. Ah, isso aqui eu não posso ter. Eu estou com esse carro aqui, eu queria aquele ali, aquele é top, é o carro, mas hoje não dá. Agora não é o momento, agora ainda não tenho dinheiro suficiente. Calma,
eu vou começar a investir, juntar, e vai chegar um momento que eu vou, quem sabe, até comprar ele à vista, eu dou o meu e pago o resto de diferença. Aí é outra história. Então é isso que eu queria trazer para vocês aqui nesse vídeo hoje. Quer mudar de vida? Muda teus hábitos. Mude os seus hábitos, porque eu mudei o meu para poder mudar de vida. Quando a minha vida começou a mudar na parte financeiramente, organização financeira, foi porque eu mudei os meus hábitos. Eu entendi que eu estava errado, que eu estava fazendo tudo da maneira errada, e eu comecei a mudar. Isso não muda da noite por dia, é aos poucos. Você vai aprendendo, você vai investindo aos pouquinhos lá, não precisa ser muito dinheiro. Ah, só tenho 50 conto para investir. Não importa, vai lá e investe 50 conto. Vou investir no CDB, não sei nada sobre investimento, sei só o básico. Não, investe lá no CDB, só não vai investir na poupança, tá? Poupança não é um bom investimento. Então investe no CDB, que é praticamente bem parecido, mas vai render bem mais. Ah, eu só tenho 50, investe só 50, não tem problema, beleza? Esse foi o vídeo que eu queria trazer para você hoje. Se você tem acompanhado esse canal, se você tem gostado desse conteúdo, tudo que eu peço a vocês é se inscreva no canal, deixe o seu like aí, deixe algum comentário se quiser também. Tudo isso que eu faço para vocês aqui é totalmente gratuito, como eu comentei, né? Eu tenho o meu trabalho à parte, mas eu trago esses vídeos para vocês aqui porque isso sobre investimento e educação financeira tem mudado a minha vida e eu não posso ficar com isso só para mim. Então eu tento passar para vocês da maneira mais simples possível. Não sou nenhum expert em investimento, nem em educação financeira, não sou um expert nessas, mas eu aprendi muitas coisas que mudaram minha vida. E isso que eu aprendi, que deu certo, que está mudando minha vida, eu passo para vocês. E as coisas que dão errado também, eu mostro para vocês, os momentos que eu errei, para que vocês possam aprender também com os meus erros, beleza? Esse foi o vídeo de hoje e até a próxima.